Olá, galerinha! Hoje nesse vídeo eu vou ajudar você a escolher o difícil da sua vida. Qual é a escolha difícil que você vai precisar fazer para poder subir de patamar nessa nossa vida ou melhorar a sua mentalidade? Então, é para você que vai ser esse vídeo hoje. Então, sem churumelas, bora pro play! Meu nome é Sandra e eu estou aqui justamente para te ajudar a mudar sua mentalidade e ver que nem tudo é tão difícil e o que é difícil também precisa ser feito. Então, é isso, gente. Vamos lá. Quando eu tô falando de escolha o seu difícil, eu tô dizendo daquelas ocasiões que acontecem desde quando a gente nasce. Por exemplo, nascer numa família pobre. Nascemos numa família pobre, muitos no caos da miséria, muitos em situação muito difícil, como foi o meu caso também. Eu também nasci numa família pobre, numa família que com pouquíssimo recurso e instrução, né? Que hoje, em comparação com a realidade de hoje, eu não tive tanto acesso à informação, né? A informação antigamente era por base de enciclopédia. Eu nasci na geração onde não tinha celular, onde não tinha internet, globalização, nem nada disso. E tem gente que pode pegar essa situação de ter nascido no caos da miséria e ficar se lamentando ali, sentado, chorando, esperando o auxílio do governo ou culpando alguém por essa situação. Ou você pode se tornar protagonista, ou seja, pode começar a ver que há possibilidade de estudo, de pesquisas, de emprego melhor, de coisas melhores, que também não são fáceis de chegar nela, né? Mas que é preciso você falar assim: o que é mais difícil? Viver no caos da miséria? Ou eu ir trabalhar em busca, ter que levantar de madrugada, ter que levantar e estudar um pouco antes de ir trabalhar, levantar mais cedo, estudar antes, para depois começar a minha jornada no trabalho, porque eu não vou ter tempo de estudar depois e fazer esse diferencial, porque querendo ou não, muitos já estão na condição de dificuldade financeira, e tem outros que estão na condição de dificuldade financeira, mas faz além disso para poder melhorar esse patamar, né? Então você se torna um concorrente mais difícil, né? É mais fácil aquele que está inerte ou concorrer com aquele que está na busca, né? Que está se preparando. Ele já está bem mais à frente de outros, né? Que escolheu a inércia, que também é difícil. Viver sem acesso, sem ter condição financeira de ter um carro, de ter uma casa própria, de fazer uma viagem, ou até mesmo de cuidar da sua saúde, né? Adequadamente, proporcionar uma coisa melhor para os pais, também é difícil. Então, uma dessas dicas desse ponto de escolha o seu difícil é isso, que existe várias situações. Por exemplo, ficar desempregado é difícil. Muito difícil, as contas chegando e tudo. Trabalhar também é difícil. Você se depara com chefes né, que não são humanos, que tratam hoje números e não pessoas, né? Você tem esse desafio de conviver em equipe com outras pessoas totalmente diferentes, né? Você tem ali um ambiente de competição o tempo todo, né? E além das outros contratempos que você enfrenta, que é levantar cedo, pegar ônibus lotado e tudo, e outra dificuldade que é ficar desempregado. Então eu tô falando para vocês hoje, gente, o que é mais difícil? Ficar desempregado ou trabalhar e enfrentar todas essas outras dificuldades que existe também trabalhando? E outra escolha de difícil também é ficar sozinho ou ter alguém. Viver sozinho não é tão simples, né, quanto se parece, porque existe várias complicações assim na vida, porque somos mortais, né? E o ser humano, ele é sociável por natureza, né? O ser humano, ele nasceu para se relacionar. O ser humano se relaciona com tudo, não só com outro ser humano. O ser humano se relaciona com o bicho, se relaciona com a natureza, se relaciona com o meio ambiente como um todo que ele tá, né?
Mas também conviver com outra pessoa é difícil, porque você tá ali criando, você tá ali criando um laço de convivência, você tá convivendo com uma outra pessoa que veio de outras referências diferentes das suas, né, de uma outra família, de uma outra criação, de um outro até mesmo conhecimento intelectual. Às vezes você possa ter um conhecimento a mais do que o outro que não tem, enfim. Então isso é muito relativo. E quando eu comecei a ter, me deparar com esse tipo de questionamento, foi através desse livro aqui, ó, do Rick Chester, Escolha Seu Difícil. Ele elenca várias situações que você pode optar por ficar nela, que também é difícil, ou escolher agir, que também é difícil. Então, quando eu li esse livro, e não só o livro, mas todo o conteúdo do Rick Chester, eu tenho ele como uma grande referência, apesar que o nicho dele é vendas, né? Mas ele tem vários posicionamentos nas suas redes sociais em questão da gestão das emoções e vários outros assuntos que não só serve para vendas, mas serve para sua vida como um todo, sabe? Como comportamento. Aí quando eu deparei com Escolha o Seu Difícil, aí eu comecei a pensar, ficar gordo é difícil, ir para academia também é difícil, então escolha o seu difícil, né? Ter uma casa limpa é difícil, mas ficar numa casa suja também é difícil, então escolha o seu difícil. Só que tem difícios que dependendo da escolha, ele com o tempo ele pode agravar e piorar a situação da sua vida toda, pro resto da sua vida, né? Por exemplo, maus hábitos, por exemplo, de ficar numa casa suja. Isso com o tempo vai acarretar mais e mais problemas, né? Então, quando eu olhei de Escolha o Seu Difícil, de certa forma foi bem libertador, porque quando você está numa situação difícil, aí você lembra, o que é mais difícil? Isso que eu estou passando ou agir, né? Porque às vezes eu ficar inerte, talvez é sofrido, mas é sofrido e talvez menos dolorido do que agir. Tem gente que prefere ficar ali naquele sofrimento do que agir, porque acha que se ele agir, vai ser pior. Não vai ser mais difícil, não vai conseguir, não vai dar conta, e começa a criar outras limitações na sua cabeça, que também vai ser papo para mais conteúdo, porque é isso, o intuito desse canal é trazer abordar essas reflexões que eu tenho tido através da leitura, que tem muita leitura que eu fiz, não só disso, mas e mostrar para vocês como eu trouxe isso para minha vida e como isso me ajudou a superar várias situações dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro de relacionamentos, dentro de aceitação comigo mesmo, né, na questão porque mulher tem mais ainda, mulher tem mais cobranças e mais, eu acho que o papel da mulher na natureza, na vida em si, é muito mais complexo do que o papel do homem, né? O papel do homem é importante, mas a mulher ela dá a vida, né? Ela traz outra vida para o mundo. A mulher tem aquele olhar cuidadoso das coisas, né? De cuidar, de perceber, de ter sensibilidade, né? Então, eu acho que isso de certa forma, a mulher, ela precisa buscar um autoconhecimento muito melhor para poder lidar com todas as emoções e também com toda a explosão de hormônios que tem dentro dela. Então, o autoconhecimento é tudo, e às vezes uma pequena reflexão, como essa frase, assim, escolha o seu difícil,
ela gera ela abrange, né? Ela abrange um leque muito grande de situações na vida da gente que você passa a pensar, fala assim, opa, ou eu fico aqui ou eu vou seguir. O que é melhor? O que é mais difícil? Gente, querendo ou não, na minha opinião, é mais difícil sempre ficar estagnado. Colocar-se na condição de aprendiz, buscar autorreflexão, buscar leituras edificantes, mudar o patamar vibracional, ter sempre uma conexão, se dependente da sua religião, se é com Deus ou não, ou com o seu eu sagrado, né? Cada um tem um eu sagrado dentro de si, ele tem uma voz interior que fala mais forte acerca de várias coisas, né? Então, a minha reflexão para esse canal, o meu intuito é ajudar, e da mesma forma que eu tô ajudando, eu tô sendo ajudada, porque a boca que tá falando, o ouvido mais próximo é esse aqui. Então, só que ensinar ou relatar experiências, eu acho que isso contribui bastante, da mesma forma que contribuiu quando eu faço uma leitura, né? Quando eu consumo conteúdo aqui no canal do YouTube, quando eu faço essas coisas, isso melhora, eu tô aprendendo, e quando eu tô aprendendo a aprender e replico isso ensinando, eu tô aprendendo novamente. E eu já fiquei, isso já tinha me encantado desde a época da faculdade. Só não fiz pós-graduação mais e nem avancei mais no sentido de formação intelectual, porque algumas coisas me freou no caminho, e como isso me freou, algumas dificuldades que apareceu, financeiras, de várias outras questões, que isso acontece com todo mundo, me parou um pouquinho, agora que eu tô retomando novamente, e essa condição de aprendiz, sabe? Já tem um tempo, apesar que eu já tenho que ver, desde 2021 por aí, que eu retornei para essa condição de aprendiz, buscando conteúdo mesmo, anotando, eu compro caderno, eu estudo, e isso é muito interessante, porque parece que quando você busca um conhecimento, que você tá ali querendo saber daquilo, é muito mais prazeroso, sabe? Não é igual uma formação profissional que você tem que estudar o que gosta e o que não gosta, porque você precisa ter aquilo para sua formação. Agora, quando você busca um conhecimento, pode ter nichos não tão agradáveis dentro dele, mas que também não são tão ruins de querer aprender, porque uma coisa vai ligando a outra, né? Uma vai puxando a outra e vai complementando os assuntos, e que acaba que no final fica cada vez mais enriquecedor. Então, esse canal, eu coloquei o nome nele de Fortes Emoções, é por causa disso, porque eu quero sempre trazer uma forma de te fortalecer emocionalmente para lidar com várias situações, mas de maneira leve, não se cobrando. Porque quando você vê essa frase assim, escolha o seu difícil, fica meio que impactante, né? Tipo, como escolher meu difícil? Aí, mas eu explanando aqui para você, te falando para você duas situações difíceis, e que de certa forma a gente vive ela de um jeito ou de outro na vida, aí você fica assim, não, peraí, tá. Então é difícil isso e é difícil aquilo. Então eu escolho, já que eu tenho que fazer algo que é difícil, então eu vou escolher um caminho que de certa forma eu vou crescer. Ele é difícil, mas a chance de eu crescer nele é muito maior. E às vezes, da condição que esse caminho hoje que eu tô de difícil pode me levar para um mais fácil, né? Então, e essa reflexão é que eu sempre trago para mim, e também para quem me conhece, para quem eu converso. Gente, eu falo sempre, não sou senhora de nenhum saber, de nenhuma busca. Eu sempre falo que a opinião que eu tô dando, ou alguma coisa que eu tô falando, eu sempre busquei de algum conhecimento, igual de livros,
de pessoas que já estão validadas pelo seu resultado, que serviu para mim de alguma forma e que hoje eu resolvi vir aqui trazer para o pessoal de uma linguagem de forma simples e com uma conexão assim uma conexão mais próxima, verdadeira, sabe? Eu acho que isso tá faltando muito, que às vezes você se depara com um vídeo ou uma pessoa ali falando alguma coisa assim de toda bem luxuosa, assim, às vezes tem gente, eu não falo todo mundo não, sabe? Mas às vezes a pessoa nem filtra, já olha já pela imagem e quando a minha proposta é de vir aqui de mostrar para vocês que é gente como a gente, que de algum momento na sua vida ou por ter passado por alguma situação, precisou escolher o seu difícil e viu o quanto era importante escolher o seu difícil, aprendeu e vem aqui trazer e mostrar a sua experiência, né? Por exemplo, falar diante das câmeras aqui para o canal do YouTube foi difícil demais. Desde 2021 que eu estudo, que eu leio, que eu tô observando posturas de quem vem no YouTube, de quem fala as coisas, vejo o que falta, né? O que tem faltado, assim, que eu acho dentro da minha visão. E convidar quem tá aqui a perceber que não é só se matricular numa faculdade, é possível ter conhecimento para sua vida. Que hoje com a internet é maravilhoso você ter tudo que você colocar de pesquisa, vocês encontram, gente, tudo. Então, você não precisa ser um graduado em nenhuma área da vida para ter informação, para ser uma pessoa informada, para ser uma pessoa que sabe escrever, para ser uma pessoa que tá aqui sabendo quais são as notícias que tá acontecendo lá no Japão, né, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, né? Por causa dessa globalização, você tá aqui, mas se você pesquisar, você fica sabendo que as principais situações e notícias de qualquer parte do mundo. E isso é muito legal, isso te tira dessa condição, né? Por exemplo, você não precisa ser um advogado para poder entender dos seus direitos e dos seus deveres, principalmente, né? Porque hoje, para viver em sociedade, você tem muito mais dever do que direito. Mas se você busca quais são os pilares básicos, né, da Constituição do nosso Estado, né, como é constituído o nosso Estado, como é a divisão de poderes. Se você buscar isso, você não precisa formar em direito para ter esse conhecimento, né? Eu não sou, por exemplo, você pode ser, eu não sou advogado, mas eu sei que a divisão dos poderes do meu Estado é dessa forma, né? Executivo, legislativo e judiciário. Aí, se você tiver interesse, você faz uma pesquisa e fica sabendo. É lógico que né, gente, não se compara quando você se matricula numa faculdade que você, com o diploma, você fica tendo competência técnica para falar disso. É diferente. Aí você pode usar isso como profissão. É uma coisa. Agora, conhecimento, você adquirir conhecimento que te melhora como pessoa, que te abre a mente e que te abre novos caminhos para buscar outras coisas, isso que eu tô falando, sabe? Que qualquer um com um celular na mão, conectado à internet, tem acesso a isso tudo que eu tô falando aqui, né? E com o tempo que você vai formando, vai criando uma opinião crítica, e você passa a filtrar as informações que você vê. Porque de tanto que você já está buscando e já está lendo, você sabe o que é verídico e o que não é, né? E isso você aprende porque você está estudando e porque você está lendo. Então, hoje, o meu convite, quando eu falo escolha o seu difícil,
Se é difícil ler, procura pelo menos pegar o hábito de 1 ou 2 páginas por dia dentro do ônibus ou no horário do almoço. Eu terminei de almoçar, vou ler 2 páginas aqui do livro, pelo menos para criar o hábito, sabe? Porque da condição que eu venho, da realidade que eu vim, gente, foi isso que me libertou, eu buscar conhecimento. Então, dessa forma, eu resolvi, e com o que eu tenho aprendido, trazer aqui para vocês. Então, escolha o seu difícil. Eu tô aqui nesse vídeo. Olha, gente, eu não tô com maquiagem, não tô com nada, mas eu prometo nos próximos vídeos aparecer mais arrumadinha. Mas eu resolvi aparecer aqui dessa forma para mostrar para vocês que se você estiver preparado, não vai importar a roupa, não vai importar se você tá maquiado ou não, a oportunidade vai vir. Então, aproveita. Eu tava, de certa forma, com vontade de falar desse assunto, escolha seu difícil, por isso eu abri a câmera e já gravei sem se maquiar nem nada. Mas também, de certa forma, eu quis tirar mais um filtro que aproxima as pessoas hoje em dia, né? Hoje o filtro, ele tem distanciado um pouco as pessoas da realidade. E hoje, quando eu apareci aqui sem maquiagem, sem nada, eu tô tirando mais um filtro e aproximando, nos aproximando aqui nessa troca de ideias, nos fortalecendo emocionalmente para cada dia nos tornar mais fortes e sábios na hora da escolha do difícil, né? Na hora de escolher o nosso difícil, que seja o difícil do crescimento, o difícil que nos aprimora, o difícil que nos eleva, o difícil que nos torna melhor todo dia. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e toda semana vai ter vídeo aqui no canal, e desse jeito eu quero cada vez estar mais pertinho daqui. Deixa nos comentários se fez sentido para você, o que te falta emocionalmente lidar para se tornar mais forte emocionalmente e mais seguro. Você pode deixar aqui nos comentários que eu trago para vocês, trago referência bibliográfica, e a gente troca junto essa ideia, esse papo, cresce junto e atinge o maior número de pessoas nesse sentido, né? Muito obrigada pela companhia até agora e até o próximo vídeo. Tchau!